Eu li o melhor livro jovem adulto do ano, com toda certeza. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje a gente vai falar sobre o ódio que você semeia em um daqueles vídeos mais longos e mais completos sobre uma obra só. O ódio que você semeia vai contar a história da Star, uma menina negra do gueto, que tá numa festa com a meia-irmã dela quando ela reencontra um amigo de infância que há muito tempo ela não via. Eles começam a conversar e apesar de eles terem tomado rumos diferentes ali na adolescência, eles têm um enorme carinho um pelo outro, eles tentam botar o papo em dia ali, quando uma confusão, uma briga começa na festa e eles acabam correndo pra sair dali, né, pra não se envolver na confusão junto. Ele oferece uma carona pra Star pra levar ela pra casa, ela aceita porque afinal de contas ela está entre amigos e no meio do caminho eles são parados pela polícia. E é assim nas primeiras páginas do livro que o primeiro tapa na nossa cara acontece. A Star, quando pequena, aprendeu a como se comportar em frente a policiais. Deixar as mãos sempre à mostra, falar com respeito, não fazer nenhum movimento brusco, não ficar com a cabeça baixada, não questionar o que os policiais estão fazendo. Só que parece que o Khalil, que é esse amigo dela, não teve a mesma educação. O policial tira ele do carro, pede os documentos, revista ele e enquanto o policial está conferindo a documentação, o Khalil se abaixa na janela do carro para pedir como que a Star tá. Sim, você tá bem? Ô, amiga, tá tudo certo aí com você enquanto o policial tá me revistando? E aí que o policial vê esse movimento como algo suspeito e ele dá 3 tiros nas costas do Khalil. A Star tá muito assustada ali no meio e ainda assim o policial continua apontando a arma para ela até as outras viaturas chegarem. A partir daí, a gente segue acompanhando a jornada da Star, que acompanha a repercussão da morte desse amigo como a única testemunha desse crime. E ela começa a ver como esse caso está sendo tratado como algo justificável. O policial era um homem de bem, era um bom filho, era um bom pai, estava só cumprindo a obrigação dele, estava cumprindo o trabalho dele, estava pensando no bem da população, enquanto o Khalil era um traficante, era alguém que merecia estar morto. A Star tem que acompanhar tudo isso e, bom, é uma parada meio confusa, porque você conhecia aquele menino, mas você não conhecia ele mais tanto assim, você tinha se afastado, você viu o que aconteceu, mas de alguma forma isso não bate com a história que a mídia tá contando, e o que as pessoas do gueto falam é algo bem diferente do que as pessoas da escola dela falam. A Star é uma personagem muito complexa e a gente nota isso assim desde as primeiras frases do livro. Ela tem essa vida dupla de ela poder ser alguém no gueto, no bairro que ela cresceu, perto da família e dos amigos dela, e na escola ela tenta esconder isso para não ser a negra da gíria, a negra do gueto, a negra pobre, a negra nervosinha, irritadinha. Então ela é outra pessoa na escola e acompanhar a morte do amigo dela, acompanhar a repercussão disso em primeira pessoa é muito difícil. E difícil não no sentido de a história ser complicada de entender, mas é difícil de engolir a história dela, porque ela é uma personagem muito palpável e a gente acaba sentindo todo o preconceito, o racismo, as piadinhas, o problema com a violência policial, o problema com o tráfico de drogas no bairro. A gente acaba vivenciando isso muito na pele junto com ela e é difícil quando a gente nota de que essa é a vida da Star. Essa é a realidade do livro. O livro ele não vai melhorar dali pra frente. Esse é o ponto de início. É isso aqui, minha gente. É isso que a gente tem pra hoje. Então é a partir daqui que a gente vai construir a nossa história. Isso é uma coisa que desconforta muito a gente. O que vai permear toda essa história é o crescimento pessoal e interno da Star, de ter que lidar com esse trauma e também as revoluções que começam a acontecer dentro do bairro, pedindo justiça pelo Khalil, pedindo investigação, pedindo a condenação desse policial e contando a história desse menino que a mídia não conta e que a justiça não conta. A gente começa a acompanhar esse livro e parece que a gente vai aprender sobre a Star e sobre a realidade dela, mas a verdade é que a gente aprende com a Star e com a realidade dela. Falando um pouco que o céu é azul, a gente está numa sociedade muito preconceituosa que há muito pouco tempo começa a pensar em pessoas negras como pessoas. E parece um pouco absurdo eu estar falando essa frase aqui, porque pessoas negras são pessoas, mas se você também está achando meio absurdo,
lembra que há um mês atrás, há pouco tempo atrás, aconteceu uma movimentação nazista nos Estados Unidos pedindo a supremacia branca, gritando pela supremacia branca, vestindo roupas da Ku Klux Klan, que foi um grupo que promoveu o linchamento, enforcamento e a morte de milhares de pessoas negras. E isso foi em 2017. Então, sempre que a gente achar meio absurdo o fato de a gente ainda não aprendeu a reconhecer pessoas negras como pessoas, vamos lembrar desses pontinhos assim para ver que a gente tem muito caminho para andar ainda. Dois movimentos que aparecem muito durante essa história é o movimento dos Panteras Negras e o Black Lives Matter, e são dois movimentos que nasceram de formas muito parecidas, que foi fazendo essa vista mais grossa em cima desses julgamentos, dessas ações da polícia. Então eles começaram a questionar essas decisões policiais de que a pessoa negra é criminosa, a pessoa negra é suspeita, calma lá, que não é bem assim que o carro anda. O Panteras Negras é um partido e um movimento de 1966, se você for ver é algo bem recente, mas o Black Lives Matter é um projeto muito mais recente que nasceu das redes sociais após um menino negro ter sido morto por um segurança de um shopping que presumiu que ele era suspeito, que presumiu que ele estava fazendo algo no maior achismo do mundo e matou o menino. Esse movimento tomou força, saiu das redes sociais e foi para as ruas, e quanto mais a gente vê, estuda, lê e sabe sobre ele, mais desconfortável e angustiado a gente fica e mais privilegiado pelas coisas mais básicas da vida a gente se sente. O que ambos os movimentos fizeram, galera, foi contar a história das pessoas assassinadas. Foi contar que essas pessoas têm uma família, têm um passado, têm um porquê. É contar a história realmente além do ele poderia estar armado, além do ele parecia suspeito, além do ele estava correndo, logo ele estava fugindo. São movimentos que contam o outro lado da história, que contam não era só um negro, era uma pessoa com nome, com idade, com endereço, com família, com história. Tá aqui o que ela estava fazendo, tá aqui a outro lado da moeda. Não é só o que a mídia e a justiça estão nos contando, não é só essa justificativa por essa morte. Essa morte teve um porquê, e muitas vezes o porquê é a cor da pele dessa pessoa. Então, se a justiça e a mídia tiram a história dessa pessoa do contexto, esses movimentos vão lá e jogam a história no contexto de novo, porque essa história tem que ser considerada. Toda essa questão dos movimentos, ele tá de uma forma muito educativa em Um Ódio que Você Semeia. A Star, ela vai passando por essa história e passando por esses movimentos sem parar o roteiro e a história dela, sem parar a narrativa dela, o que é muito bacana, porque a gente aprende muito com o livro e nos dá força e vontade de ir para fora pesquisar, em outros lugares pesquisar sobre isso para entender o que está acontecendo ali, e resulta no tapa da cara mais dolorido que você vai receber. Porque a gente começa a parar e pensar, por mais desconstruidão e mente aberta e para frentex que a gente seja, até onde a gente está ajudando? Como que a gente está ajudando? Eu pedi ajuda de alguns amigos para conhecer melhor esses movimentos em documentários e em outras formas. E bom, aqui na descrição tem 4 documentários excelentes para vocês assistirem. Alguns do Netflix, outros tem aqui no YouTube mesmo. Eu assisti os 4 e é difícil você terminar esses documentários e se sentir da mesma forma e pensar da mesma forma. E a conclusão que eu cheguei foi: a gente está numa sociedade que condena o negro por ser negro, e a gente faz isso tanto assassinando essas pessoas, quanto fazendo aquela piada inútil no fim de semana, na almoção de família. Conhecendo melhor esses movimentos, e principalmente o Black Lives Matter, que é mais recente e que tem histórias que a gente acompanhou na TV, a gente tem a versão da mídia, e a gente sabe o que aconteceu, eu fiquei me perguntando se o Khalil estivesse aqui. Se o Khalil tivesse acontecido aqui, como aconteceu com outras pessoas. Se fosse agora, se fosse aqui agora, que história faria mais sentido pra gente? A história do menino traficante, suspeito, que estava fugindo, que estava fazendo coisa errada e foi morto por causa disso? Ou a história de um policial que não pensou por 2 segundos e matou uma pessoa sem saber de absolutamente nada?
Será que a gente também não estaria tentando encontrar a justificativa da morte dele e não a condenação do policial? E não porque a gente é preconceituoso e racista ou qualquer coisa, mas porque a gente tá atolado até o pescoço nesse sistema. E o sistema nos ensinou a pensar assim, e o sistema nos leva a pensar assim. Quando a gente está tão preso a um sistema, é difícil a gente se livrar dele. É algo muito interno, é algo muito pessoal, é você ir quebrando barreira por barreira, dia após dia, coisinha após coisinha. E é normal e natural a gente, no nosso privilégio, achar que não fazer nada ou não falar nada é a melhor solução. Já que a gente está se metendo num assunto que a gente não conhece muito bem, vamos ficar quietinho, que é o melhor que a gente tem que fazer é ficar quietinho. Só que depois de ler O Ódio que Você Semeia, eu percebi que a gente não lutar contra o sistema, a gente não derrubar as barreiras, a gente não derrubar as coisinhas, a gente não reconhecer o racismo e o preconceito na nossa escola, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso prédio, a gente ficar quieto é o ódio que a gente está semeando. A gente acredita que não fazer nada é a melhor solução e não fazer nada pode ser o ódio que a gente semeia. Todos os links que eu usei para fazer pesquisa para esse vídeo, os 4 documentários e o link de compra desse livro estão aqui na descrição. Não preciso dizer que eu dei 5 de 5 estrelas para O Ódio que Você Semeia. É um livro que quando você termina ele, você fica pensando nele, você fica pensando em tudo que você aprendeu com aquela leitura. Por ser um livro jovem adulto, é um livro ainda mais importante, ainda mais relevante, ainda mais essencial e especial, e eu espero muito que você tenha chegado até aqui e que você pesquise sobre esses movimentos e que você leia essa história, porque ela vale muito a pena. Siga o Conto Encanto nas redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!